eh, dois heróis da Idade Média. O Evangelho foi implantado na Boémia já no século IX. A Bíblia achava-se traduzida e o culto público é celebrado na língua do povo, mas à medida que aumentava o poderio do Papa, obscurecia-se a palavra de Deus. Gregório VII, que tomara sobre si o abater o orgulho dos reis, não tinha menos intenções de escravizar o povo. De acordo com isto, expediu uma bula proibindo que o culto público fosse dirigido na língua boémia. O Papa declarava ser agradável ao Omnipotente que o seu culto fosse celebrado em língua desconhecida e que muitos males e heresias haviam surgido por não se observar esta regra. Assim, Roma decretava que a luz da palavra de Deus se extinguisse e o povo fosse encerrado em trevas. O céu havia provido outros fatores para a preservação da Igreja. Muitos dos valdenses e albigenses, expulsos pela perseguição dos seus lares na França e Itália, foram para a Boémia. Embora não ousassem ensinar abertamente, trabalhavam zelosamente em segredo. Assim se preservou a verdadeira fé de século para século. Antes dos dias de Gusso, houve na Boémia homens que se levantaram para condenar abertamente a corrupção na Igreja e a dissolução do povo. Os seus trabalhos despertaram um interesse que se estendeu largamente. Suscitaram-se os temores da hierarquia e iniciou-se a perseguição contra os discípulos do Evangelho, compelidos a fazer o seu culto nas florestas e montanhas. Os soldados davam-lhe caça e muitos foram mortos. Depois de algum tempo, decretou-se que todos que se afastassem do culto romano deviam ser queimados. Mas enquanto os cristãos rendiam a vida, olhavam à frente para a vitória da sua causa. Um dos que ensinava que a salvação só se encontra pela fé no Salvador crucificado declarou ao morrer: a fúria dos inimigos da verdade agora prevalece contra nós, mas não será sempre. Levantar-se-á dentre nós, dentre o povo comum, sem espada nem autoridade, e contra ele não poderão prevalecer. O tempo de Lutero ainda estava muito distante, mas já se erguiam alguém cujo testemunho contra Roma valaria as nações. João Hus era de humilde nascimento e cedo ficou órfão pela morte do pai. Sua piedosa mãe, considerando a educação e o temor de Deus como a mais valiosa das posses, procurou assegurar esta herança para o filho. Hus estudou na escola da província, passando depois para a Universidade de Praga, onde teve admissão gratuita como estudante pobre. Foi acompanhado na viagem por sua mãe, viúva e pobre. Não possuía dádiva nem riquezas mundanas para conferir ao filho, mas aproximando-se eles da grande cidade, ajoelhou-se ela ao lado do jovem sem pai e evocou-lhe a bênção do Pai Celestial. Pouco imaginara aquela mãe como deveria a sua oração ser atendida. Na universidade, logo se distinguiu pela sua incansável aplicação e rápidos progressos. Enquanto a vida irrepreensível e modos afáveis e simpáticos lhe conquistaram a estima geral, era sincero, adepto da Igreja de Roma e fervorosamente buscava as bênçãos espirituais que ela professava conferir. Na ocasião de um jubileu foi à confissão, pagou as últimas poucas moedas dos seus minguados recursos e tomou parte nas procissões, a fim de poder participar da absolvição prometida. Depois de completar o curso colegial, entrou para o sacerdócio
e, atingindo rapidamente a eminência, foi logo chamado para a corte do rei. Tornou-se também professor e, mais tarde, reitor da universidade em que recebera educação. Em poucos anos, o humilde estudante que se educara por favor tornou-se o orgulho do seu país e seu nome teve fama em toda a Europa. Foi, porém, em outro campo que Uso começou a obra da reforma. Vários anos após ter recebido a ordenação sacerdotal, foi nomeado pregador da Capela de Belém. O fundador desta capela defendera como assunto de grande importância a pregação das Escrituras na língua do povo. Apesar da oposição de Roma a esta prática, não se interrompeu ela completamente na Boêmia. Havia, porém, grande ignorância das Escrituras e os piores vícios prevaleciam entre o povo. De todas as classes, Uso denunciou largamente estes males, apelando para a palavra de Deus, a fim de encarar os princípios da verdade e pureza que ele pregava. Um cidadão de Praga, Jerónimo, que depois se tornou intimamente ligado a Uso, trouxera consigo, ao voltar da Inglaterra, os escritos de João Wycliffe. A rainha de Inglaterra, que se convertera aos ensinos de João Wycliffe, era uma princesa boêmia e, por sua influência, as obras do reformador foram também amplamente divulgadas no seu país natal.